Então eu já conhecia o passo a passo do equipamento, eu já sabia o que ele podia dar, qual que poderia... Já tinha mais confiança, né? Já sabia qual que seria o defeito praticamente, o que ele poderia acontecer. Aí comecei a andar, fui para a área hospitalar, né? Dentro de hospitais, dentro de área de saúde, dentro de home care, dentro de casas de pessoas que teve equipamento também. Então, só que aí eu já comecei a pensar um pouco mais diferente novamente, cara. Como eu andei dentro de Minas, Brasil inteiro, tive a oportunidade de conhecer vários estados, várias cidades no Brasil todo por causa da pandemia, por causa desse equipamento, eu comecei a ver as deficiências que faltava talvez num hospital, numa clínica, o que poderia melhorar, o que eles poderiam. Fui muito para São Paulo. Estrutura de São Paulo, cara, é outro nível, outro patamar, igual eles falam, né? De estrutura de manutenção hospitalar, sabe? Lá é o ponto. Então comecei, como eu ia muito para dentro de São Paulo, eu via tudo que São Paulo tinha de bom. Quando eu chegava em Minas, chegava em outro estado, eu via a deficiência toda. Eu falei, cara, eu tenho que fazer diferente então agora. Vou fazer uma pós-graduação. Vou ir para a área clínica total de manutenção hospitalar. Vou ser engenheiro clínico. Porque São Paulo, engenheiro clínico, estava bem sucedido, vamos assim, né? Bem empregado, fazendo São Paulo rodar os hospitais, rodando bonito, 100%. Falei, não, quero fazer isso aqui dentro de Minas, quero fazer isso dentro de outro estado, onde que eu for conseguir. Aí comecei a fazer uma pós-graduação em engenharia clínica, sabe? Aí comecei a fazer sem contar nada dentro da empresa. Na hora que eu estava quase formando, praticamente, estava conversando com o gerente, aquele coordenador que me deu a oportunidade, deu 1 ano de empresa, ele se desligou da empresa, a vaga dele de coordenador ficou em aberta. E eu estava no meu processo quase final de engenharia clínica. Ou seja, em resumo, você estava já preparado para a oportunidade que surgiu. Eu achava que eu estava preparado, né? E eu queria estar preparado. E assim, ele também entendia, todo mundo que estava ali dentro entendia, porque a demanda toda da coordenação eu conseguia puxar para mim. Então, assim, o que eu fiz? Cheguei para conversar novamente. Falei assim, agora eu já vou conversar com outro, né? Hierarquia um pouco maior. Já vou direto no gerente, no CEO da empresa. Aí chamei ele para conversar. Falei, olha, o Vitor, que é o nosso coordenador, não tá mais com a gente, a vaga dele tá em aberto, eu sei que você tá buscando no mercado e tudo mais. Eu tô finalizando uma pós-graduação em engenharia clínica. Eu queria propor de ser coordenador de engenharia clínica dentro aqui da empresa. Eu assumo a parte pós-venda, igual o Vitor fazia, e a parte de manutenção de assistência técnica, igual eu já faço. Consigo tomar as demandas todas e ainda vai ser melhor, porque na hora que eu for conversar dentro de um hospital e a gente falar que a empresa tem um coordenador de engenharia clínica, eu já converso de engenheiro para engenheiro. Então o pessoal já aceita a gente mais ainda do jeito que tá. Aí ele, vou pensar. Aí só que deu certo, sabe? Você então propôs não só uma promoção, você propôs uma mudança na estrutura da empresa, né? Propus algumas mudanças, assim, na estrutura. Acabou que ia continuar praticamente a mesma coisa, só que a gente ia mudar a visão que o pessoal enxergava a gente. Sim. Né? Até faço uma ressalva aqui de tudo que você está dizendo, até para o pessoal que está nos ouvindo aí, que quando você for procurar o seu superior ou coordenador ou algo, não vá com a ideia de pedir apenas. Eu preciso de um aumento, eu preciso de uma promoção. Porque a pergunta do outro lado vai vir. O que você está fazendo nesse momento de diferente que você acha que você merece esse cargo ou que eu devo te promover? Fator de dívida, situação financeira, tempo de experiência de casa, isso não é fator diferencial. E assim, eu acho que o ponto importante é fazer igual você disse, é você trazer já o algo a mais. Você está pedindo, mas, pô, cara, eu quero cargo porque eu consigo fazer isso, eu consigo agregar dessa forma. Eu acho que é esse o fator que diferencia. Da hora até de conversar com o gestor. Você, cara, foi bem audacioso, hein, bicho? Você solicitou uma mudança na estrutura da empresa, né, cara? É algo... Cara, imagina... Olha o que ele fez, talvez não ficou claro. É a mesma coisa que você chegar na sua empresa e falar assim, o CEO da empresa, o gerente, o diretor,
sabe essa estrutura que a empresa tem aqui, que é gerente, coordenador, tal. Vamos mudar isso aqui? Vamos criar um cargo novo? Aí você vai lá e me coloca nesse cargo. Olha, e foi isso que ele fez. Olha que audacioso foi esse cara, entendeu? E deu certo, né? Você deu a solução para a empresa, é o que a empresa precisava, sem ela saber que ela precisava, Já né? se colocou de prontidão. Se colocou ali para poder assumir aquela vaga. Mas me conta uma coisa pra galera ficar ainda mais assustada. Eu acompanho você, né? Então eu sei um pouco da sua trajetória. Você não parou por aí, né? Não, então, eu comecei lá como coordenador, igual eu falei, de área clínica e queria fazer o diferencial, queria mudar. A minha intenção era entrar como coordenador de área clínica, ter uma certa experiência também na carteira, porque ia chamar a atenção depois. Assim que eu formasse, eu faltava 6 meses para pós-graduação. Na hora que eu formar, já tem 6, é estranho, o cara formou como pós-engenheiro clínico, e ele já tem experiência de 6 meses como coordenador de engenharia clínica. Então, assim, para mim, eu falei assim, vai ser um diferencial para o meu currículo. Depois, se eu for tentar em alguma outra instituição, qualquer outra coisa, vai ser bom. Mas a intenção era continuar na empresa, porque sempre o que ela fez e o que ela vem crescendo hoje, eu falei assim, eu quero fazer parte. Porque ela não vai ficar só nesse equipamento. Como ela conseguiu fazer um, ela vai conseguir fazer vários. E a intenção dela é essa, né? Quando eu saí de lá, ela já estava com pensamentos de outros equipamentos. E sem contar que quando você está nesse cargo de gestor, de coordenador, você acaba indo muito pro lado da empresa. Você começa meio, você entra já com o sentimento de dono. Por isso que eu acredito que é o que você deve ter pensado, né? Falar, cara, eu vou continuar aqui agregando e trazendo mais melhorias ainda pelo processo. É estranho, voltando um pouco, né? Pelo que você falou, quando a gente é técnico, e eu sempre fui um técnico meio sindicalista, sabe? Nossa, eu sempre quis um diferencial para mim e para quem estava do meu lado. Então, sempre assim, quando tinha um supervisor e tudo mais, eu vi que não estava bom, eu bati de frente, né? Não. E eu lembro que eu tenho uma cunhada minha, a irmã da minha esposa, ela era coordenadora de call center, e ela ficava contando os casos, a gente ia almoçar, tudo, aí ela contava e eu falava assim, você tava ferrada se fosse comigo lá dentro da sua equipe, porque eu ia fazer isso. Ela falou, você vai ver no dia que você for gestor. Você vai ver no dia que você tiver um cargo diferente, o que você precisa lidar. Eu falei, não, no dia que eu for gestor, eu vou pensar diferente. E eu preciso agir para a melhoria da empresa, mas eu também preciso agir para a melhoria do meu funcionário. E isso que hoje eu tô no cargo onde que eu tô, cresci em tão pouco tempo e consegui trazer todo mundo junto comigo, sabe? Porque eu penso como um gestor, mas no fundo ainda eu penso como um técnico. Eu quero uma melhoria para o meu técnico, eu quero a melhoria para o meu funcionário, porque se eu der uma melhoria para o meu funcionário, se eu conseguir fazer ele trabalhar adequadamente, do jeito que ele espera, dando uma condição boa de trabalho, cara, ele vai abraçar o serviço da maneira que você passar. Entendeu? E é um papel do gestor, ou seja, na área, desenvolver pessoas. Né? Sim. Você tem que realmente fazer com que todos que se destaquem, que corram atrás aí, que se desenvolvam mesmo e alcancem o objetivo. Né? Mudou muito, né? Porque antigamente era o contrário, né? Você precisava, ao grosso modo, chicotear para aquele cara trabalhar para ter um resultado. Hoje em dia, se você não conseguir gerir pessoas, gerir pensamento, conseguir agradar ao mesmo tempo desagradando, mas você vai ter um peso e uma medida, você vai ganhar, vai perder. E ele vai ganhar, mas ele também está perdendo um certo ponto, né? Para a empresa ganhar, porque a empresa ela só precisa ganhar. Se ela começar a perder, não vale a pena eu estar lá, não vale a pena o outro, não vale a pena você nem ele. Então, assim, você precisa gerir bem. E isso fez um diferencial na minha rotina ali. Então, eu como coordenador dentro dessa empresa, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, eu preciso melhorar para quem está ali dentro, para eles abraçarem o nosso propósito, para a gente crescer, sabe? E foi dando certo, foi todo mundo aceitando. Quando eu estava lá só como técnico, eu também pensava muito nisso, então eu tomava muitas dores dos técnicos lá e abraçava e falava, não, pode deixar que eu vou conversar, e buscavam uma melhoria para a gente, outra na hora de uma viagem, de uma coisa melhor, né? E tudo mais, e foi dando certo. E minha cabeça foi olhando isso porque, assim, eu penso, e é o normal, acho que a maioria dos gestores hoje tem esse pensamento, se o meu técnico hoje brilha, eu brilho. Exatamente. Entendeu? Então eu faço de tudo para ele brilhar, cara. Eu entrego tudo que for preciso para ele brilhar. Porque se ele brilhar, eu brilho, velho. Se ele vencer, se ele conseguir mostrar que tá indo bem, quem tá lá em cima
enxerga, olha, o Daniel tá conseguindo capacitar todo mundo, tá conseguindo fazer a engrenagem rodar, entendeu? E sem contar também que se tiver vários técnicos motivados, são vários técnicos que vão contribuir com ideias diferentes, igual você mesmo, eu acredito que deve ter pensado em várias ideias diferentes já do propósito da empresa, e é algo que realmente faz com que a empresa cresça cada vez mais. Gestor, cara, gestão é bacana, né, velho? Porque assim, você tá na liderança de um grupo, é bom demais. Você pode achar assim, não, eu sou o líder, né? E não preciso, porque o que eu falar eles vão acatar. Mas eu avalio de outra forma. Eu olho todo mundo, né? E penso assim, a gente tem uma equipe que se todo mundo trabalhar em conjunto, vai dar certo para todo mundo. Vai ser bom para eles, vai ser bom para mim. Então, você começa a buscar, e isso que a gente está fazendo aqui, um bate-papo com todo mundo. O que é bom para você? O que você acha que vai ser bom aqui? O que vai ser bom ali? Você olha com o outro, você começa a pegar a ideia de um do outro. Ah, não, isso não é bom. Ah, não, isso aqui também não é. Não, vamos fazer, e na hora que dá certo, você vem, chama todo mundo e fala, aquilo que a gente propôs deu certo. Foi bom para mim, então foi bom para todo mundo, foi bom para eles, foi bom para a empresa que aderiu, aceitou tudo.